tudo bem, meus caros? O tema do vídeo de hoje é sobre fortuna crítica e também estado da arte. Bom, essas duas expressões parecem ser sinônimas, mas não é bem por aí. Estado da arte é o estudo que o pesquisador promove por conta própria quando ele inicia uma pesquisa científica. Ele precisa investigar se aquele objeto da sua pesquisa, se aquele tema que ele está estudando, ele já é um tema que já foi averiguado, já foi investigado e já foi ali apresentadas hipóteses por algum pesquisador, se já foi demasiadamente explorado por algum outro pesquisador, por vários pesquisadores, né? É interessante fazer o estudo. Eu considero a parte mais importante da pesquisa, ou seja, você vai atrás da expressão ali que você está buscando estudar, ou do próprio título que você busca averiguar. Eu logo digo a vocês, quanto mais específico o tema em que o pesquisador se debruça, mais difícil é que ele encontre a fortuna da arte, ou seja, o estado da arte, perdão, o estado da arte, ou seja, e que ele possa averiguar, por exemplo, um título, né? O novo romance histórico brasileiro, na obra de Rui Reis Tapioca, não é um tema, tá? Então, logicamente, o novo romance histórico brasileiro, nós temos aí dois adjetivos, novo e temos brasileiro, que dá ao romance histórico uma nova semântica, um novo, digamos, uma nova envergadura epistemológica. É interessante que quanto mais nós afunilamos, mais difícil eu vou encontrar pesquisas sobre o tema que eu estou, o assunto que eu estou estudando. Então, vocês podem elaborar, digamos, depois do próprio título, vocês venham fazer esse estado da arte. É interessante dizermos que, quando você vai investigar o estado da arte, você busca averiguar quem é o pesquisador que pesquisou aquele assunto, quais foram as lacunas que ele preencheu, qual a instituição que ele está vinculado, qual a linha de pesquisa que ele está vinculado, quais foram as hipóteses que ele traçou, quais foram os resultados, as contribuições acadêmicas, se foi uma dissertação de mestrado, se foi uma tese de doutorado. E também é interessante que vocês não tragam, digamos, resultados parecidos, né? Você não traz resultado que seja condizente ao próprio pesquisador, ao que o pesquisador chegou. Então, é interessante dizermos que você busque desdobrar o próprio assunto em que o pesquisador se debruçou, preencher as lacunas que ele não preencheu. Isso é interessante. Se o seu assunto condiz ao mesmo tempo, né, do tema daquele pesquisador, de 2 ou 3 mais pesquisadores, né? E essa é a parte do estado da arte. A parte da fortuna crítica, para quem trabalha com a literatura, para quem trabalha com as letras, no caso, a literatura brasileira, como é o meu caso, é interessante averiguar em que medida o romance que está sendo estudado, ou seja, a fortuna crítica desse romance, ela é, digamos, demasiadamente longa, ela é muito enxuta. Então, vocês podem investigar isso também pelo Google Acadêmico, ou mesmo pela plataforma Sucupira, né? Então, você busca também averiguar nas revistas acadêmicas, nas revistas científicas, tá? Em que medida o romance já foi estudado. Eu trago aqui, por exemplo, o autor que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, que é o Rui Reis Tapioca. Se nós formos investigarmos, por exemplo, o romance Proscrito, que é um romance publicado em 2004, O Senhor da Palavra, que é um outro romance que ele recebeu um prêmio da Fundação Cultural de Florianópolis. Esse romance foi publicado em 2005. Então, nós temos 2 romances, O Senhor da Palavra e O Proscrito, que são pouco estudados. Vocês podem averiguar ali em que medida a fortuna crítica desses romances é estabelecida ou não. Então, o pesquisador, a fortuna crítica condiz ao acervo crítico literário que aquela obra literária sofreu ao longo dos 2, 3 anos que já foi publicado. Quanto menor a fortuna crítica você tem acesso, você não existe essa fortuna crítica, você precisa estabelecer a própria fortuna crítica, a sua, ou seja, você precisa partir do zero, partir de algum princípio que você mesmo não sabe nada daquele assunto. Por exemplo, os escritores Lima Barreto e Machado de Assis são 2 escritores
vastamente estudado na academia. Nós temos vários estudos sobre esses dois escritores, mesmo os romances pouco conhecidos desses escritores. Logicamente, romances pouco conhecidos, como, por exemplo, M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, ou A Mão e a Luva, do Machado de Assis, A Ressurreição, de Machado de Assis, são romances pouco estudados, porque a crítica se debruçou pouco sobre esses romances. Então, a fortuna crítica é menor desses romancistas, ao mesmo tempo desses romances, não dos romancistas. Então, é interessante, quando nós também escolhemos um autor, buscarmos estabelecer contato com uma obra que foi pouco estudada desse autor, para que você também possa formular uma fortuna crítica pertinente a esse autor. Que mais? Bom, dentro do estado da arte, vocês pesquisando pelo tema da pesquisa, né? Ou seja, a história e literatura, aí você vem pelo assunto, que é o romance histórico, às vezes você vem pelo o próprio título da sua pesquisa, que é o Novo Romance Histórico Brasileiro, aí você vai afunilando o seu tema, o seu título da sua pesquisa. Isso é interessante para que você também possa formular o problema da pesquisa. O problema está atrelado justamente ao objetivo geral, aos objetivos específicos da sua pesquisa. Mas, de antemão, o pesquisador ele precisa passar, ele precisa se debruçar por longas semanas, 8 semanas, 12 semanas, 3 meses, sobre o assunto que ele está pesquisando, que ele pretende pesquisar, para que ele possa construir um cabedal, né, um cabedal crítico, né? Ou seja, selecionar as autoridades clássicas, as autoridades de vanguarda. Por exemplo, romances como O Cortiço, de Aloysio Azevedo, Memórias do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Nós temos 3 obras que são lá no século XIX. Possivelmente, essas obras já foram estudadas tanto pelos autores clássicos, Antônio Cândido, Alfredo Bose, e pelos autores de vanguarda. Nós temos autores de vanguarda também que já são canônicos, já são aí, digamos, estão lá nas referências das emendas das disciplinas na pós-graduação. Então, eu creio que a fortuna crítica e o estado da arte se diferem por essas causas que eu acabei de apontar, por essas características diferentes, mas que elas se aproximam desde que a pesquisa busque algo de original, algo pioneiro, algo inédito a ser trabalhado. Quanto mais inédito o pesquisador se debruce sobre o assunto, mais ele precisa formular conceitos, mais ele precisa de um tempo maior, de um prazo maior na sua pesquisa, mais ele precisa ter uma redação original, ter uma redação que se comprometa com argumentos sólidos, argumentos embasados, uma concatenação dessas ideias de uma maneira mais sistemática. Ele precisa também trazer resultados condizentes ao que ele está se propondo a trabalhar. Né? Bom, então, essas 2 diferenças são importantes para que vocês possam aí ingressar na pesquisa científica. Quem já está aí formulando o estado da arte, ou já se debruçou sobre a fortuna crítica de alguma obra, escrevam nos comentários sobre esse assunto. Isso alimenta o debate, alimenta as nossas conversas. De todo modo, agradeço a participação. Dê um joinha no vídeo se você gostou, se inscreva no canal se já não é inscrito, e um grande abraço, até o próximo vídeo.